Se você tem um negócio e não está publicando conteúdo com a ajuda de inteligência artificial por medo que o Google te penalize, esse medo está te custando dinheiro. Oi, eu sou a Ana Cláudia, executiva de marketing na Inbound Cycle. Hoje eu trago o que dizem as fontes em um estudo com 600 mil páginas sobre se o Google pune o conteúdo feito com inteligência artificial. E já adianto a conclusão, ele não pune. O que de fato derruba o seu posicionamento é outra coisa, e eu vou te mostrar com dados. Vamos lá. Primeiro, de onde vem esse medo? Porque é um dos mais difundidos que existem hoje no marketing. Muita gente, antes de publicar qualquer coisa, vai lá e pesquisa: o Google penaliza conteúdo feito com IA? E olha, o que aparece logo em seguida vai derrubar meu ranking. Como saber se o Google detecta? Melhor não publicar com IA. Por trás dessa dúvida, tem uma decisão bem concreta. Empresas com capacidade de produzir muito mais conteúdo, de muito mais qualidade, que se freiam. Não publicam. Enquanto isso, a concorrência publica. Então a pergunta de verdade não é se dá medo, é se o medo tem fundamento. E para isso nós temos os dados. 0,011. Esse número é a resposta. 0,011. É a correlação que o Ahrefs encontrou enquanto a IA tem em uma página e a posição que ela ocupa no Google. Analisaram 600 mil páginas e 100 mil buscas. Uma correlação de 0,011, na prática, é zero. Significa que tanto faz. O percentual de IA no seu conteúdo não explica se você sobe ou se você cai. O Google nem te pune por usar IA e nem te premia por não usar. Ou seja, aquilo que tanta gente tem medo, medido em larga escala, simplesmente não faz diferença. E isso não é uma teoria minha. O que você vê é o estudo do Ahrefs, uma das ferramentas de SEO mais usadas no mundo. O título diz sem rodeios: o conteúdo gerado por IA não prejudica os seus rankings no Google. E repara no que está destacado ali, porque é uma citação do próprio Google. Usar IA ou automação de forma apropriada não vai contra as diretrizes deles. O que vai contra é gerar conteúdo com um único objetivo de manipular o ranking, que é uma coisa diferente, e a gente já vê isso. E se você não confia numa ferramenta, vamos à fonte. Isso é o que o blog oficial do Google para criadores falou da grande atualização de março de 2024. A ideia por trás é sempre a mesma, e eles repetem isso há anos, que para o Google tanto faz como você produz o seu conteúdo. O que importa é se ele é útil para as pessoas que o estão buscando. O método não é o critério é a utilidade. Então, se o Google não penaliza a IA e diz isso por escrito, por que tem tanta gente convencida de que penaliza? Porque viram coisas acontecendo. E elas não estão erradas. Você provavelmente está pensando, tá, eu já vi sites cheios de conteúdo de IA que despencaram no Google. E é verdade, aconteceu. E vamos ver o porquê. Esse é o caso que todo mundo lembra. O pessoal da SE Ranking fez um experimento. Publicaram 2.000 artigos gerados com IA, sem mexer neles, distribuídos em 20 domínios novos. No começo, eles funcionavam. Chegavam a estar no top 100 do Google, 28% das vezes. Em questão de meses, entre 3 e 6, isso despencou até 3%. Então, visto assim, parece a prova definitiva de que o Google penaliza a IA. Parece. Mas quando você lê por que eles despencaram, a história muda por completo. Isso escreveu a própria equipe do experimento e é a frase-chave do vídeo inteiro. O Google indexou quase todas as páginas rápido, mas sem autoridade, sem uma abordagem própria e sem sinais de confiança. Os rankings despencaram em poucos meses. Ou seja, eles não caíram por serem IA. Caíram por ser 2.000 artigos genéricos, sem assinatura, sem links que os respaldassem, sem nada que os diferenciasse do que já existia na internet. Gerar conteúdo em massa é a parte fácil. O que acontece depois é o que importa. O problema não era como foi feito. O problema é que esse conteúdo era indistinguível dos outros 1.000 iguais. E aqui está a virada de chave que eu quero que você leve. O risco de publicar com IA não é o Google te penalizar. O risco é o seu conteúdo ser mais um entre 1.000 iguais. O que você vê é isso: documentos clonados, todos idênticos. Quando todo mundo pede para a IA escrever sobre o mesmo tema, sai a mesma coisa. É um conteúdo correto, mas indistinguível. Não é o algoritmo que te pune, é o leitor que ignora, que para o seu negócio é pior. Isso se chama comoditização, quando algo vira genérico, deixa de ter valor. E é aí que o jogo da verdade está sendo disputado. Então, se o problema é soar genérico, a pergunta é: o que faz um texto soar como uma máquina? O que acontece e como isso está bem medido?
Bom, tem um estudo enorme de 27,5 milhões de registros que detectou uma coisa curiosa. A partir de quando a inteligência artificial chegou, certas palavras começaram a disparar. 103 termos que de repente apareciam muito mais do que antes. Na tela você tem alguns dos mais reveladores. Delve, Leverage, Underscore, Tapestry. Estão em inglês porque quase toda pesquisa é em inglês, mas o padrão se repete no português também, como moletas. Então, vale destacar, é importante ressaltar, ou, nesse sentido. O interessante é que tudo isso te dá uma lista negra. Palavras que, se você vê no seu conteúdo, são um sinal de que ali ainda não passou ninguém. Mas não é só o vocabulário. A diferença de fundo é mais simples do que parece. A inteligência artificial explica e o humano, ele conta. O texto da IA sempre vai ser a mesma estrutura. Então, sujeito, verbo, objeto, frase atrás de frase. Não usa primeira pessoa, é categórico, nunca duvida. E ela repete os mesmos conectores várias e várias vezes. Já o texto humano, ele faz o contrário. Ele varia o ritmo, mistura frases curtas e frases longas, diz na nossa experiência. Ele pondera, reconhece que uma coisa depende de que não está tão claro. E em vez de soltar uma abstração, ele coloca um exemplo real. E é isso que você percebe ao ler, mesmo sem saber dar o nome. E a essa altura, muita gente pensa, tá, mas existem detectores de IA, eu passo neles e pronto. E aqui tem um ponto importante, porque os detectores eles são pouco confiáveis. De um lado, eles erram com o texto humano. Um deles marca como IA 3 de cada 10 textos escritos por pessoas. Então, imagina acusar um redator de usar IA quando ele não usou. E de outro lado, você tem um humano que edita os textos da IA, que é justamente o que você deveria fazer. E os detectores ficam zerados. Esse 0,02 que você vê significa que de cada 100 textos híbridos, eles detectam 2, ou seja, não detectam nada. O conteúdo onde um humano constrói em cima da IA é praticamente invisível para essas ferramentas. E já que a gente fala de enganar detectores, existe toda uma indústria de ferramentas que prometem humanizar o seu texto, criado com inteligência artificial, automaticamente. Você dá seu texto, elas passam por várias rodadas de reescrita e te devolvem algo que é supostamente indetectável. E não funciona, olha os números. A capacidade de detecção antes de passar pelo humanizador é de 0,910 e depois de 0,909. Ou seja, não muda nada. A marca de que foi uma inteligência artificial que gerou continua ali. A única coisa que você consegue parafraseando em loop é piorar a qualidade do texto. Humanizar de verdade não é dar mais voltas na máquina, é colocar algo que a máquina não tem. Então, se parafrasear não adianta e os detectores não ajudam, o que é que faz humanizar de verdade um texto? Bom, temos aqui 3 coisas. A primeira é a mais potente, que é colocar o que só você sabe, a sua experiência, os seus dados, o caso real de um cliente, um número que ninguém mais tem. Isso, uma inteligência artificial nunca vai conseguir inventar porque ela não viveu. E é justamente o que faz o seu conteúdo não parecer com nenhum outro. E a segunda é a opinião com uma nuance. Se posicionar, dizer isso aqui nos surpreendeu, ou tem quem pense ao contrário. A IA é sempre afirmativa demais, dá tudo como certo. Um humano, ele duvida, e é essa dúvida que faz soar autêntico. E a terceira é variar a sintaxe e o ritmo. Quebrar aquela cadência de sujeito, verbo, objeto. Alternar uma frase curta, que pega com um parágrafo mais longo e que explica depois. E olha, isso você consegue pedir para a própria inteligência artificial nas instruções. O resto é você quem coloca. E isso é exatamente o que a gente faz na Inbound Cycle. Usamos a inteligência artificial na produção, sem complexos, mas o conteúdo a gente humaniza com experiência real, com dados próprios e com critério editorial de quem entende do assunto. Porque posicionar hoje, tanto no Google quanto nos buscadores de IA, tipo ChatGPT ou Perplexity, não é sobre se esconder nos detectores, é saber se é a fonte que merece ser citada. Então, se você leva uma única ideia desse vídeo, que seja essa: o Google não penaliza a inteligência artificial, penaliza a mediocridade. A pergunta antes de publicar nunca foi: o Google vai me pegar? A pergunta é: se isso que eu estou publicando agrega valor que ainda não existe? E se a resposta é sim, não importa quem escreveu. Se isso te ajudou, deixe os comentários e se inscreve no canal. E se você quiser que a gente te conte como aplica isso nos nossos clientes, me conta aqui nos comentários também. Te vejo no próximo vídeo.